Você já ouviu falar sobre drenos, aqueles tubinhos, aqueles caninhos que são utilizados em alguns tipos de cirurgias? Muitas pacientes ficam assustados quando se fala em drenos. Porém, eles são aliados em muitos casos de cirurgias, não só da cirurgia plástica, para a melhora dos resultados pós-operatórios. Eu sou o Dr. Agenor Caldebella Filho, cirurgião plástico, e hoje vamos conversar então sobre o uso dos drenos em cirurgias plásticas. Até para que você entenda que os drenos não são verdadeiros vilões e auxiliam muito no pós-operatório. A função do dreno, ele é um objeto utilizado em algumas cirurgias que serve para escoar os líquidos que podem se formar no pós-operatório imediato, evitando que esses líquidos fiquem acumulados dentro da cirurgia, como por exemplo em grandes abdominoplastias, grandes mamoplastias redutoras. Eles auxiliam então no escoamento desses líquidos que podem se formar no pós-operatório, como seromas, que é um acúmulo de líquido, ou hematomas, que é acúmulos de sangue. Eu utilizo drenos, costumo utilizar drenos em cirurgias maiores, em grandes cirurgias como grandes abdominoplastias, onde tem muito descolamento, muito uso do eletrocautério, que é um mecanismo que a gente usa para evitar sangramentos, grandes reduções de mama, cirurgias de grande porte. Acho interessante ainda o uso do dreno, justamente pelas funções que a gente comentou aqui anteriormente. Como que vocês devem cuidar do dreno? Quando eu vou dar alta para as pacientes, eu acabo ensinando como se deve utilizar o dreno e quais os cuidados que deve ter em casa, cuidados com higienização, cuidados como o esvaziamento do dreno pelo menos uma vez por dia, como que você vai fazer para abrir esse dreno, esvaziá-lo, fechar o dreno, se deve limpar, não deve limpar, se precisa lavar o frasco do dreno por dentro ou não. Então, assim, o dreno, na verdade, a utilização dele em casa, o manuseio do dreno em casa é muito tranquilo. O paciente tem que esvaziar, ou quem estiver cuidando do paciente tem que esvaziar uma vez por dia. Não há necessidade nenhuma de lavar o dreno por dentro e algumas vezes também não se consegue retirar todo o líquido que tem dentro do dreno. O importante é esvaziar a maior parte desse líquido que tiver ali dentro, até mesmo para poder quantificar o quanto de secreção está saindo a cada 24 horas. Às vezes, o que pode acontecer, por exemplo, é um entupimento do dreno. Pode acontecer desse dreno entupir e a paciente percebe, então, que não tem mais líquidos saindo no dreno. Né? Pode ser por um entupimento, mas pode ser porque realmente não tem mais secreção nenhuma dentro daquele processo cirúrgico e já seja a hora, então, da gente retirar esse dreno. Em casos de dúvidas, quaisquer dúvidas que os pacientes tenham, tem que entrar em contato com o seu cirurgião, até mesmo para saber se aquilo é normal, se já encerrou então a ação do dreno de ficar escoando esses líquidos, ou se há algum entupimento onde a gente precise simplesmente tirar aquela pode ser normalmente um hematoma, um coágulozinho, tirar aquele coágulozinho que está dentro do dreno para fazer com que ele volte à sua função normal. Muitas pacientes perguntam se o dreno dói, se o dreno causa alguma cicatriz, se o dreno, qual que é o tempo, dias que a gente tem que deixar o dreno. Assim, teoricamente o dreno não dói, é um tubo fino que fica lá dentro da cirurgia, né? Teoricamente não é para doer. Existem, na verdade, vários tipos e vários formatos de dreno que a gente costuma usar nas cirurgias, a gente chama de dreno Portovac. É um dreno, ele faz um vácuo e através desse vácuo ele acaba puxando esses líquidos que estão colocados ou estão ali inicialmente no processo cirúrgico. A cicatriz do dreno ela é mínima e vai recuperando com o passar do tempo. O dreno tem em torno de 2 a 3 milímetros de diâmetro. Ele tem uma lanceta de ácido cirúrgico afiada na ponta, então a gente transpassa pela pele essa lanceta e fica então aquela marquinha de uns 2, 3 milímetros, mas isso vai melhorando com a recuperação da paciente também.
E uma outra pergunta também muito feita pelas pacientes consultórias, se a gente deve utilizar o dreno sempre, qualquer tipo de cirurgia. Não. Nas cirurgias menores ou nas cirurgias de médio porte, a gente acaba não utilizando drenos. Agora, nas cirurgias de grande porte, com grandes descolamentos, eu ainda acho interessante o uso do dreno, para evitar que, com o passar do tempo, precise ficar fazendo punções, porque formam hematomas ou formam seromas, ou ter que levar a paciente novamente para o centro cirúrgico fazer essas drenagens de seromas e hematomas maiores. Então, por isso que eu acabo utilizando o dreno ainda em alguns tipos de cirurgia. Então, resumindo, o dreno não é nenhum vilão, na verdade ele é um auxiliar no pós-operatório, justamente para evitar esses acúmulos de líquidos ou de sangue, como seromas e hematomas. Na verdade, o dreno não é um vilão, ele é um auxiliar do nosso pós-operatório em cirurgias maiores, justamente para evitar esse acúmulo de líquido, que seria o seroma ou os acúmulos de sangue, os hematomas. Ele é fácil de manusear em casa e a gente retira ele, teoricamente, quando tem menos de 50 ml dentro do frasco. Por isso, então, a importância desse monitoramento da quantidade de líquido nas 24 horas do dia. E se tiver alguma dúvida sobre cirurgia plástica, sobre pré e pós-operatório, sobre o uso ou não de drenos, entre em contato no consultório e marque sua consulta.